a mil por esse tempo, por esse mês que se aproximou, que está chegando, está batendo a porta aí. Setembro, conquistando minha liberdade. Prepare o seu coração, prepare teus alvos. O que prende a sua vida, o que está amarrando a sua vida, seja em qual for a área da sua vida, nós vamos encontrar em Deus a resposta para aquilo que nós temos clamado diante dEle. No nome de Jesus. Queridos, eu estou falando esses dias sobre, com a nova série, Vozes. E aí nós temos estudado muito sobre esse assunto, aos domingos. E hoje eu quero falar com você sobre eu e as minhas vozes. No caso, você e suas vozes. O tema é eu e as minhas vozes. Anota, você que gosta de anotar, aqui anota tudo. Você que está em casa, também tome nota do que Deus falar com você nessa noite. E eu quero te convidar já para ir em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. 1 Samuel 18, 7, diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 18, versículo 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. Outra tradução diz que Saul feriu milhares e Davi dezenas de milhares. Que história é essa aqui? Saul está voltando de uma batalha, e quando ele está voltando da batalha, era hábito ser recebido pelas pessoas, pelos familiares, pelo povo. Era hábito ser recebido com louvores. Era hábito ser recebido com festas. Principalmente, aliás, eram recebidos com festa quando ganhavam as batalhas. Israel, em alguns momentos, perdeu batalhas porque estava fora do que Deus tinha orientado fazer. Debaixo dessa palavra, eu quero orar com você e começar nessa noite. Fecha teus olhos, cubra a tua cabeça. Espírito Santo, obrigado por hoje. Usa a minha vida, glorifica o teu nome. Estabeleça o teu reino nessa noite através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. E aqui nós temos um fato muito específico, mas que se assemelha muito com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Eu e as minhas vozes. Quantas vezes você se encontra calado, mas uma multidão de vozes está falando ao seu ouvido, o tempo inteiro? Vozes. E aqui hoje é eu e as minhas vozes. A voz que é mais ouvida, que você mais ouve, não é a voz de Deus. Ah, não é de Deus, é do diabo? Também não é. A voz que você mais ouve é a sua. Constantemente. Você é a pessoa que mais te levanta ou a pessoa que mais te derruba? Você pode ser a pessoa que mais vai colocar você para cima, que mais vai despertar, fortalecer você, ou você pode ser a pessoa que mais vai te colocar para baixo. A pessoa que mais vai te colocar na lona, no chão. Saul estava voltando da guerra. Saul tinha um problema, baixa estima. Saul, quando foi ungido rei, disseram assim: cadê o rei? Ué, mas acabou de ser ungido. Cadê o rei que nós escolhemos aqui, gente? Cadê o rei? Cadê o rei? Cadê o rei? Estava escondido atrás das malhadas, com vergonha. Ele é escolhido rei, ele é aclamado como rei. Ele foi escolhido pelo povo, quem escolheu Saul foi o povo. E o mesmo povo levou Saul a perder tudo aquilo que ele tinha. Porque ele começou a ouvir aquelas vozes, e as vozes do passado vieram sobre ele de tal forma que ele não conseguia mais ter autocontrole. E começou a perder o seu reinado, começou a perder a sua missão. Qual é a voz que você está ouvindo esses dias? De quem é a voz que você está escutando esses dias? De quem é a voz? Você acorda pela manhã? E quem é a voz que te desperta você? Qual é a voz que está falando ao teu coração, mexendo com você nesses dias? Aqui foi um divisor de águas na vida de Saul.
Ele chega e ele esperava uma festa. E tinha sim uma festa, mas deram uma alfinetada nele. Saul matou milhares. Davi, dezenas de milhares. A partir daquele momento, Saul começa a perseguir a Davi, por causa das vozes no seu interior. Ah, você é melhor. Oh, Davi é melhor que você. Davi é melhor que você. Olha só, estão chamando o nome dele, e não estão chamando o seu. Estão chamando o nome dele, estão enaltecendo o nome dele, e não estão enaltecendo o seu nome, não estão celebrando o seu nome. E você é rei. A partir daquele dia, Saul se transforma, e ele começa a perseguir a Davi, querendo matá-lo constantemente. Tudo porque ele deu ouvido, não às vozes das pessoas, mas à voz que estava no interior dele. A voz que falaram fora dele, reverberou com a voz, encontrou com a voz que estava dentro dele e começou a reverberar. As ondas sonoras são algo fantástico. Tente fazer a experiência de alguns momentos que você estiver numa piscina ou dentro d'água, em algum lugar, falar pertinho da água, não submerso, mas fala em cima dela. O som vai se propagar e vai se espalhar naquele ambiente. Você vê as ondas, as ondinhas sendo agitadas por causa do som da voz. Davi agitou as ondas que haviam dentro dele, negativamente. E a partir dali, Saul, a partir dali, Saul começa a declinar. Tudo que nós estamos vivenciando esses dias, qual é a voz que você tem ouvido? Está dentro de casa, agora começou a liberar, mas no início da quarentena, não sai ninguém, não faz nada. Gente, muitas pessoas ficaram meio surtadas. Tamanha era a multidão de vozes no seu interior falando o tempo inteiro. Nós temos que ter cuidado e perguntar: Deus, o que nós estamos ouvindo? Saul deixou de ouvir a voz da sabedoria, que era do seu profeta, que era do ungido de Deus, para ouvir a voz do povo. Aquela voz despertou algo dentro dele, e aquilo faz com que ele perca o seu reinado. Davi começa a Deixa eu trocar de microfone aqui. Aguenta aí. Senão o pessoal de casa não consegue me ouvir. Vozes. Vozes. Eu e minhas vozes. Eu e minhas vozes. Cada um de nós tem uma história, seja ela boa, seja ela não tão boa, seja ela desafiadora, ou seja ela muito fácil. Cada um de nós vivenciou uma história. E ao longo dessa história você foi construindo e acumulando um estoque de vozes, e essas vozes constantemente tentam te puxar para trás, te puxar para baixo. Dificilmente alguém vai chegar para você e vai falar para você aquilo que você realmente é. Somente uma pessoa poderá falar na sua totalidade aquilo que você é. Essa pessoa é o nosso Deus e Pai. As pessoas dificilmente vão falar para você, vão te elogiar com sinceridade. As pessoas dificilmente vão falar bem de você. Quando alguém se dá bem em alguma coisa, quando alguém tem êxito em alguma coisa, mas também está vendo, nasceu em berço de ouro. Alguém se esforça, estuda, passa no concurso, passa no vestibular, mas também, o pai bancou tudo. Não conta a parte que estuda, não conta a parte do sacrifício. Mas também está todo mundo ajudando essa pessoa. Escuta, dificilmente as vozes vão tentar o tempo inteiro puxar você para baixo, destruir você. E essas vozes não são vozes de sabedoria. A palavra de Deus fala que na multidão de conselhos existe sabedoria.
conselhos que vêm do alto, conselhos de homens e mulheres que têm aliança e conexão com Deus. E as vozes sem sabedoria, muitas vezes, elas destroem, corroem a sua fé, a sua aliança com Deus. Vozes sem sabedoria. Muito cuidado com essas vozes que não têm sabedoria. E você guarda dentro do seu... Hoje uma pessoa mandou uma mensagem perguntando: vem cá, qual é o ditado popular que você lembra, que você aprendeu lá quando criança com seus pais, e que ainda hoje você guarda esse ditado popular com você? Eu respondi: Deus ajuda quem cedo madruga. Era o ditado que eu ouvia o meu pai me contar. E meu pai me ajudou e me ensinou a que eu pudesse... Eu acordava 4 da manhã, desde 10 anos de idade, desde pequenininho, que eu ia com meu pai já para a atividade do dia a dia. Eu me amarrava porque eu amava porque minha mãe todo dia à noite, ela fazia bolo de caco. Para quem não sabe, eu acho que tem um vídeo na internet que eu postei uma receita de bolo de caco. É uma panqueca, gente. E aí, todo dia de manhã cedo eu tinha a oportunidade de me dar bem. Eu me dava muito bem. Por quê? Gente, eu sabia onde minha mãe guardava os bolos. E ela fazia já passando. Gente, bolo de farinha de milho, milho fresco. Jeová da glória. Era bom demais. E eu sabia. Então, desde criança, já tinha esse hábito de acordar cedo. Só que o tempo vai passando e você vai meio que perdendo um pouco esses hábitos que são bons para a sua vida. E eu coloquei na mensagem: eu aprendi a dar bom dia para os pássaros e para o sol, antes deles despertarem. Não tem coisa melhor. Seu dia rende mais. Por outro lado, quais foram as vozes que, ao invés de te despertar, te fizeram adormecer? Talentos que você tem, dons que você tem, que estão adormecidos por causa de vozes que falaram para você. Você não dá conta, você não presta, você não vai conseguir. Quantas pessoas sem sabedoria têm ditado o ritmo da sua vida? Eu quero declarar com você hoje, na virada desse mês, hoje é o último domingo do mês de agosto. O dia de hoje nunca mais volta. Esse momento nunca mais vai voltar na sua vida, mas hoje é o tempo, hoje é o dia e a hora chegou. O momento em que você vai ouvir a voz de Deus, e essa voz vai te impulsionar e levar a outros níveis no nome de Jesus. Faça calar as vozes que estremecem no seu interior e que não vêm de Deus. Faça calar as vozes. Faça calar as vozes. Josué e Calebe, homens de Deus, com os 10 espias, foram espiar a terra de Canaã. E quando chegaram naquela terra, eles viram, Josué e Calebe voltaram felizes da vida. Uau, essa terra é boa demais. Essa terra é boa demais. Tu viu o tamanho? Josué, Jotinha, tu viu lá o tamanho daquele cacho de uva, Jotinha? Quebim, eu vi, Quebim. Estava lá Josué e Calebe impressionados com a grandeza de Deus, com o que Deus tinha feito para eles. Deus prometeu sob juramento levar Israel para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Só que os 10 espias estavam acostumados, sabe com o quê? Com as vozes do Egito na cabeça deles. As vozes do Egito ditavam a regra e o ritmo daqueles 10 príncipes, escolhidos com Josué e Calebe para espiar a terra prometida. Josué e Calebe resolveram não dar ouvidos às vozes da alma deles, as vozes que estavam acompanhando a história familiar deles. Eles decidiram ouvir a voz do Senhor dos Exércitos de Israel. E ali foi fantástico aquele momento. Josué e Calebe tomam essa decisão. Para aqueles 10, não presta não, está doido? Aquela terra ali? Você está doido? Ali é terra que engole gente. Aquela terra é terra que engole gente. Só que não, aquela terra era a terra prometida, mas ela precisava ser conquistada. As vozes da nossa alma querem o tempo inteiro que você tenha algo de graça, sem pagar um preço. O tempo inteiro, porque você merece. Porque você merece.
Se você não conquistar, você não vai ter aquilo que você sonha em Deus. Se você não for para cima, se você não conquistar. Por quê? Porque as vozes sem sabedoria o tempo inteiro tentaram destruir e matar você. Outras vozes que têm aniquilado as pessoas, têm feito calar a nossa voz, a voz de Deus na nossa vida, são as vozes da circunstância. 1 Samuel 17, versículo 8 e 10, é o encontro entre Davi e Golias. Mas antes disso, verso 8 diz assim, 1 Samuel 17, verso 8, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, quem clamou, quem parou, quem fez isso? Foi a voz do gigante. As circunstâncias podem ser grandes na sua vida, mas o teu Deus é muito maior que isso, Ele vai te dar vitória no nome de Jesus Cristo. E ele fala, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saiais, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu, filisteu, e vós, servo de Saul, escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. As vozes das circunstâncias, mas eu não posso, mas eu não, a minha vida não é como eu gostaria que fosse, mas também, olha só como é que é a minha história. A sua história, o que você viveu nela, tudo que você viveu, foi apenas um treinamento para o lugar onde Deus quer te colocar. As circunstâncias, eu não vou ter nada, eu não vou ter acesso a isso, porque é difícil demais para mim. Não vou ter acesso a essa oportunidade, porque é difícil demais para mim. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Não é a voz de Deus, são as vozes das circunstâncias, ou são as vozes demoníacas. E eu quero chamar a tua atenção. Eu começaria a pregar agora aqui. Meu tempo está quase indo embora. Mas eu quero deixar para você o segredo. Aprenda a ouvir a voz de Deus. As minhas vozes, elas vão tentar o tempo inteiro. As minhas vozes, elas sempre vêm carregadas de ruídos, de dúvidas, de incertezas. A voz de Deus, ela é cintilante. A voz de Deus, ela é extremamente audível, perceptível. Mas como é que Deus fala comigo? Vai se relacionar com Ele. Busque a Ele na sua intimidade. Desenvolva uma intimidade, um relacionamento com Ele como você nunca desenvolveu até hoje. E aí o texto que eu quero trabalhar com você, vai comigo lá para o livro de Salmos, capítulo 29. Salmos, capítulo 29. Chegou o tempo de você desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus na sua vida. Deus só terá espaço para falar ao seu coração, à sua vida, no dia em que as vozes à sua volta forem caladas e silenciadas. Por quanto tempo você ouviu uma voz dizendo que você não conseguiria, que você não era capaz, que você não era digno? Você vai ter um casamento bom, mas vai nada, tua família ninguém teve, por que você vai ter? Onde você é melhor do que sua família? Onde que você é melhor do que seus irmãos, que seus parentes? Mas na sua família ninguém teve oportunidade, ninguém cresceu demais financeiramente, por que você vai? Sabe por quê? Porque você escolheu ouvir a voz de Deus, não a voz das circunstâncias, e não a voz demoníaca das pessoas que tentam o tempo inteiro te colocar para baixo. Essas vozes. E o salmista declara, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Verso 7, a voz do Senhor desperta chamas
despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Verso 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor, a voz de Deus. Nós precisamos aprender a discernir e a reconhecer a voz de Deus na nossa vida. Talvez você esteja passando por alguns momentos difíceis esses dias. Se a sua vida está um caos, você está no melhor lugar que você poderia estar para uma grande reviravolta na sua vida. Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus fala, no início, a terra era sem forma e vazia, tinha um caos instaurado, estabelecido, e a voz de Deus começou a reverberar, começou a ecoar, começou a estrondar, começou a estremecer, e começou a criar, a trazer à existência aquilo que não existia. As vozes sem sabedoria são vozes carregadas de morte. As vozes sem sabedoria são vozes carregadas de morte. E as vozes, essas vozes, têm limitado você. É chegado o tempo de começar a ouvir atentamente a voz de Deus na sua vida. Como é que você faz para ouvir a voz de Deus? Aquiete-se, aquieta a tua alma e sabei que o Senhor é Deus. Aquieta a tua alma, aquieta teu coração, cala as vozes que estão na sua mente. Fisiologicamente, naturalmente, vou te dar uma dica para fazer calar as tuas vozes. Quem aqui quer aprender uma dica de ouro? Você quer saber mesmo? Certeza absoluta? Tome um banho gelado às 6 da manhã. Estou falando sério. Estou falando sério. A Tatiana falou, cala até a alma. É sério. Por que você está falando para fazer isso? Você vai perceber que você pode sim calar as vozes do inferno que tentam matar você e seus sonhos todos os dias. Você vai perceber que você é capaz, que você dá conta sim. Amigo, duvido que você consegue pensar em outra coisa, a não ser sair correndo daquele chuveiro, no banho gelado. Outro dia eu estava lá tomando banho gelado, cedão lá, aí, Jesus amado, eu botava o pé, botava a mão, botava metade do braço assim, falei, 1, 2, 3 e vai. Tente respirar profundamente quando estiver debaixo do chuveiro gelado. É sério. Cala. Você vai perceber que você pode calar essas vozes malignas. Meu pai disse que não me amava. Minha mãe me disse que só me teve, que quando eu nasci acabei com a vida dela. Aquele meu ex terminou comigo e aquilo ali. Eu não sei qual é a voz que você está ouvindo. Não sei qual é essa voz do inferno que você está ouvindo. E essa voz está te impedindo de você ouvir a voz de Deus. Na voz de Deus não tem ruído. Na voz de Deus não tem ruído. Você vai discernir, você vai entender. Quando é que eu sei que Deus está falando comigo? Você vai saber. Você vai saber. Deus começa a chamar Samuel. Samuel. Samuel levanta, o menino levanta e vai correndo para o profeta Eli. Samuel estava acostumado a ouvir as vozes, outras vozes, e não a voz de Deus. Os filhos de Eli eram homens que desonravam a Deus. Certeza que eles conversavam entre si e Samuel escutava a conversa deles.
Cuidado com quem você escuta. Eu falo isso há anos. Aprendi com o bispo Rodovalho. Para quem você entrega seu ouvido, para quem você empresta seu ouvido, você entrega seu coração. Quem tem que seu coração controla a sua vida. E a voz do Senhor teu Deus, ela é voz poderosa, ela é voz que estremece, ela é voz que troveja. É a voz que quebra os cedros, que quebra as correntes, que quebra as barreiras, que quebra as cadeias. Samuel, ô Samuel, de novo Samuel levanta e vai correndo, achando que era Eli que estava falando com ele. Samuel não conhecia a voz de Deus. Quem não conhece a voz de Deus fica olhando de um lado para o outro, perdido. E Deus está falando com você esses dias. Deus está falando com você nessa quarentena. Deus está chamando você pelo seu nome. Deus pôs todo mundo dentro de casa nessa quarentena para falar com você. Deus não queria que você ouvisse mais ninguém. Vozes malignas nenhuma. Só que muita gente ficou dentro de casa e trouxe consigo todas as vozes que a atormentavam. Samuel. Até que enfim Samuel, na segunda vez, vai até o profeta Eli, atormentando, está me chamando aí, senhor? Não, Samuel, não estou te chamando. Volta, vai dormir, menino. Terceira vez, Samuel. Só que ele tinha falado, vai, deita e espera. Quando essa voz falar com você, diga, eis-me aqui, Senhor. A voz do inferno nunca vai te abençoar. A voz do inferno nunca vai te abençoar, nunca vai falar para você fazer uma coisa certa. As vozes das circunstâncias, talvez você esteja aí com uma paixonite aguda, com um trauma familiar no relacionamento, sei lá. E isso está roubando, minando a sua fé. E você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus já falou para você, esse namorico que você está tendo aí, sai fora disso. Essa sociedade, eu não te chamei para isso. Você quer ver uma coisa? Quando as vozes das circunstâncias, as demoníacas, as vozes das multidões falam no nosso coração, Deus fala com você, seja fiel no teu dízimo, na tua oferta. Quantas vezes em momentos proféticos, nas celebrações, né, nas santas convocações, estava no altar e Deus falava, traz tanto para o altar. Não é Deus que está falando comigo, não, está doido? Não é Deus não. Sabe, nós estamos tão acostumados com as vozes malignas que muitas vezes questionamos a voz de Deus. Eva estava acostumada com a voz de Deus, só que entrou outras vozes na mente dela e ela duvidou da voz de Deus. O resultado você sabe qual foi. Por fim, Samuel, sim, Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Tudo começa a mudar naquele instante na vida de Samuel. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quem ouve rei, escuta, você é fruto do ambiente que você vive. Quem ouve a voz do rei, se tornará rei. Quem ouve a voz de escravo, se tornará escravo. Samuel, 2003, eu ouvi uma voz, Valderi, Deus falou comigo poderosamente no Revisão de Vidas. Meu Deus, Deus fez calar as vozes, a baixa estima, Deus fez calar as mentiras. Não me achava digno de nada. Escuta, continuo achando que eu não sou digno do que Deus tem me dado. Todavia, pela herança em Cristo Jesus, eu tomo posse e eu celebro a Deus e glorifico a Deus por causa disso hoje.
Qual é a voz que você está ouvindo? Eu e minhas vozes. Eu e as minhas vozes. A voz que está aqui dentro precisa ser a voz do Espírito de Deus estremecendo no teu interior, bradando no teu interior todos os dias, acordando, ao despertar. Valdeiri, Carlos, Júlio, Adriana, Pedro, Marta, Olimar, Lucas, Douglas. Qual é a voz que você está ouvindo? As vozes, presta atenção, as vozes malignas, as vozes das multidões farão de tudo para tirar você da sua missão, do seu propósito, da sua aliança. Vozes malignas têm coceira com a aliança, vai fazer de tudo para você romper com a aliança. Deus nunca vai mandar você quebrar uma aliança. As vozes humanas, malignas, tiram você da presença de Deus. A voz de Deus coloca você numa missão. Quando ela te chama, Ele chama para um propósito, Ele chama para uma missão. Quem tem te chamado? Você não está aqui por acaso. Você que está aqui presencialmente, você que está me ouvindo aí, pensa, vai tomar um banho gelado. Eu quero ouvir a voz de Deus todos os dias da minha vida. Eu quero acordar ouvindo a voz de Deus, dormir ouvindo a voz de Deus, sonhar ouvindo a voz de Deus. Eu quero fazer calar a minha voz. A minha voz, durante mais de 20 anos, me colocou na lama, no buraco. A minha voz nunca pode ser mais forte do que a voz de Deus na minha vida. No dia que eu deixei, meu barco afundou. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Samuel é a voz de Deus. A voz de Deus vai sempre te chamar para uma missão, para um propósito. A voz de Deus chama Davi, chamou Saul. Saul ficou lá tremendo de medo dentro das circunstâncias, diante de Golias, e era um exército inteiro para um homem só. E chega um menino, 1 metro e alguma coisa, muito pouca coisa, e chega diante do arraial e fala: é o quê? Esse incircunciso tocando meu Deus? Não vai ficar assim não. Afrontando o Senhor dos exércitos de Israel? Não vai ficar assim não. Davi estava cheio da voz de Deus no seu interior. Vai lá, vai Davi, vai Davi, vai Davi, vai, você consegue, vai Davi, vai. Tudo que você ouvir a voz de Deus falando para você fazer, vá. Deus já te viu, foi celebrando, não foi lutando naquela batalha. Deus já te viu celebrando. Tudo que Deus chamou você para fazer, vá. Vai sem medo. Oh meu Deus, meu Deus, quanto tempo, quantas pessoas ouvindo outras vozes que não a tua voz. As vozes humanas, as vozes que não têm Deus, as vozes malignas farão de tudo para tirar de você aquilo que você mais tem de especial. É o seu ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. A serpente fez de tudo até que conseguiu, tirou de Eva a sensibilidade. O pecado faz a gente perder a sensibilidade à voz de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Que essa palavra possa queimar no seu coração, que você vá tomar um banho gelado. Cala essas vozes dentro de você. Ponha elas no lugar dela, longe de você. As vozes do passado, deixa elas no passado.
as vozes que te machucaram, te feriram, te maltrataram, as vozes que te humilharam, as vozes que abusaram de você, as vozes que roubaram sua alegria, deixa elas no passado. Deus está te chamando para um tempo novo, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Fica de pé no nome de Jesus. A minha voz. A minha voz. Eu não consigo ouvir a Deus. Fica calado. Não estou ouvindo a Deus. É que você está falando demais. Fala, Senhor, o teu servo te escuta. Fala, Senhor. Fala, teu filho te ouve, tua filha te ouve. Fala, Senhor, fala comigo. Eu quero as respostas, eu quero ouvir as respostas, as perguntas que eu não tenho encontrado ainda nesses dias. Eu quero ouvir, Senhor, a tua voz sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, sobre o meu ministério. Eu quero ouvir a tua voz sobre a minha família. Eu quero ouvir a tua voz. As vozes humanas sempre lembrarão você do seu passado. A voz divina sempre te mostrará o seu futuro, apontará a direção à frente de você. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, você nasceu ali, rapaz. Tu é descascador de madeira, carpinteiro. Tu, o Cristo, o Filho de Deus, eu vi você lá atrás. Escuta, as vozes malignas sempre vão querer mostrar para você o seu passado. O diabo todos os dias levanta com uma missão: enfiar na sua cara o seu passado. Toda vez que ele tentar mostrar para você o seu passado, fala para ele qual vai ser o futuro dele. Só Deus te revela o seu futuro. Uma família estabilizada, um casamento sólido, uma família estruturada, restaurada, no altar. É isso que Deus te mostra. Fecha teus olhos e fala com teu Deus. Eu quero que você ore com Deus agora. Ore a Ele agora. Fala com teu Deus agora. Fala com teu Deus, fala com Ele, fala com Ele. Fala, mostra-me, Senhor, abre os meus olhos. Toca, Senhor, os meus olhos. Eu quero poder enxergar o que o Senhor tem para a minha vida. Limpa os meus ouvidos, Senhor. Tira todo o lixo emocional, todo o lixo espiritual. Tira, Deus, toda sujeira. Chora, cantar abaixo. Pai, eu quero orar nesse instante com os meus irmãos. O mês não acabou. Tem mais um dia ainda. Essa segunda-feira será a melhor segunda-feira das nossas vidas. Deste ano inteiro. Pai, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós demos ouvido às vozes que nos afastavam do centro da tua vontade. O Senhor é voz que troveja e estremece. As vozes humanas trazem destruição, a voz de Deus trouxe a criação. Eu quero, Deus, eu quero ter acesso a essa voz. No nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, por ouvir muitas vezes que nós não deveríamos ouvir. Quantas vezes nossos profetas, nossos líderes falaram ao nosso coração e nós não ouvimos. Quantas vezes, meu Senhor, o Senhor tem falado conosco na sua palavra e nós ficamos resistindo muitas vezes. Pai, no nome de Jesus, peço perdão. Ó Deus, como igreja, Senhor, fala com cada um essa semana, eu te peço. Diga em nome de Jesus, eu declaro
toda voz maligna caia por terra agora. Diga: hoje, Senhor, eu declaro, Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero obedecer a Tua voz. Eu chamo à existência um tempo novo na minha vida. Eu chamo à existência, Pai, no nome de Jesus, um novo momento na minha vida, na minha casa, na minha família. No nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas ao nosso Senhor por isso. Você que está aqui, que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça a sua face, o rosto sobre você, te dê a paz, te abençoe, faça seus caminhos prosperarem. Você de casa, fique em paz, que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que a voz que mais falará na sua casa, que seja a voz de Deus. Que a última palavra na sua casa seja a palavra de Deus. Que a última palavra, que a palavra mais alta na sua casa seja a palavra de Deus. Um beijo carinhoso. Terça-feira, 19 horas, culto de milagres e quebra de maldições. Entrando em setembro, uma nova unção na sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Te encontro no nosso próximo encontro na terça-feira, 19 horas. Pessoal da rede social aí, que Deus te abençoe. Fica com Deus. Compartilha essa live com outras pessoas, com quem você ama, com quem você gosta. No nome de Jesus, estamos encerrados.